Boa tarde a todos. Agradecemos a presença nesse dia chuvoso de hoje. Havia a previsão de alguns convidados a mais, mas já estamos com um quórum interessante aqui para iniciar. Bom, hoje realizaremos então a oficina da reforma tributária, os impactos no setor do Simples Nacional, MEI e nanoempreendedores. Essas oficinas, então, são uma série de atividades que a FEComércio vem realizando. Além das oficinas, nós temos realizado podcasts, palestras em todo o estado do Rio Grande do Sul, também referente à reforma. As oficinas setorizadas, essa do Simples, pela questão da sua abrangência, então nós estamos realizando ela hoje de uma forma mais geral, aplicando-se para todas as empresas e todos aqueles que são interessados na temática, no enquadramento do Simples, na verdade. Para isso, nós temos o nosso convidado, então, o Dr. Felipe Aquino, contador, gerente da Campal, Serviços de Contabilidade de Novo Hamburgo, né? Isso, muito prazer. Muito obrigado também pela presença. A FEComércio, então, ela, além dessas oficinas, podcasts, palestras e outros eventos que nós estamos realizando ao longo do ano de 2025, e a previsão é seguir em 2026, já que teremos o ano teste da reforma tributária, nós também elaboramos uma série de materiais de apoio para todos os setores que são da abrangência da federação. Então, nós temos diversas notas técnicas já publicadas, setorizadas. Nós temos também um guia sobre a reforma tributária, tá, que está à disposição de todos no nosso site. E, já iniciando os trabalhos, vou passar a palavra para o nosso palestrante aqui, para que ele possa abordar de uma forma mais pontual já os impactos da reforma para os setores do Simples, então, e das microempresas e nanoempreendedores. Perfeito. Em nome da Campal aqui, eu queria agradecer o convite que prontamente a gente aceitou, né, o convite da FEComércio na pessoa da doutora Catiúcia. A doutora Catiúcia é uma pessoa muito querida, né, por todos na Campal. Então, na ausência dela, registramos o nosso abraço, né. Bom, então, pessoal, como o Vinícius já colocou, a nossa ideia aqui hoje é compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente vem agregando aí ao longo dessa mudança da legislação, né. Então, nós tivemos uma emenda constitucional publicada em 2023, né, aprovada em 2023, e aí a gente teve quase, dá para se dizer, um ano de projeto até a gente ter essa legislação finalmente publicada. E hoje a gente está no mês de dezembro e a gente ainda não tem, infelizmente, a regulamentação propriamente dita. Então, a gente trabalha até aqui com o que se tem de concreto, mas muita coisa, muita novidade ainda vai acontecer nos próximos meses, quando a gente tiver toda a regulamentação por parte do Comitê Gestor. Tá? Bom, então aqui o nosso foco da oficina ela é explanar um pouquinho para vocês sobre os empresários, né, diretamente para os empresários, as empresas do Simples Nacional, microempresas, MEIs, nanoempreendedores, essa figura nova do nanoempreendedor, né, que é uma coisa que a gente não tinha até então. Vamos explicar um pouquinho o que é esse nanoempreendedor, qual é a função dele, onde que ele se encaixa dentro da reforma tributária. Todas essas atividades voltadas para o comércio, indústria e serviços também. Né? Traçando aqui, então, uma linha do tempo, estamos aqui no ano de 2025, nós estamos em 2025, com uma legislação aprovada, a norma Lei Complementar 214, ainda pendente de regulamentação, mas a gente já precisa trabalhar de forma preventiva para que, quando isso entrar em ação para o Simples Nacional lá em 2026, as empresas já estejam preparadas com seus softwares atualizados, com as tags nas notas fiscais devidamente implantadas, né? Então, são coisinhas, são detalhezinhos que a gente precisa já estar atento, já ir trabalhando, já ir colocando dentro do nosso sistema. Então, o novo modelo ele é o IBS-ACBS, amplamente já comentado por todos. IBS ele vem para substituir o nosso imposto estadual e o imposto municipal. E a CBS inicialmente substituiria 3 impostos, PIS, COFINS e o IPI,
mas em função de uma demanda específica da região lá da Zona Franca de Manaus, o IPI ele segue existindo, né? Então o CBS na prática ele vai substituir apenas o PIS e COFINS. Benefícios e créditos é uma pergunta que a gente recebe muito dos nossos clientes, né? Principalmente da indústria de máquinas, que a gente tem um benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS, e é uma coisa que a gente ainda não sabe para onde correr, vamos dizer assim. Por quê? De novo, existe uma legislação, mas essa legislação ela ainda não está regulamentada. E como cada ente federativo, estado e município, eles têm a sua autonomia, aqui o comitê gestor, de modo federal, ele não tem competência para entrar, né? Então, isso é uma situação que vai ficar para que os estados publiquem as suas normas, e aí a gente vai conseguir entender e conseguir encaixar os benefícios fiscais, né? Saber como que vai acontecer daqui para frente, se é que isso vai continuar a existir. Porque, na prática, é uma oportunidade que o Estado tem para aumentar a arrecadação. Então, as empresas estavam habituadas com aquele benefício fiscal que, na prática, reduziam a sua carga tributária, mas aqui vem uma legislação que muda esse cenário, tem uma oportunidade para o governo arrecadar mais, ele vai perder, bom, aí o tempo vai dizer, né? A gente trabalha de forma, pensando no modo positivo, de que esses benefícios eles se perpetuem com o início da reforma tributária. Impactos no regime. A gente, lá no escritório, a gente está trabalhando bem forte nesse ponto, que é o seguinte, antes a gente estava aqui comentando sobre o acesso à informação, o volume de acesso à informação que a gente tem. Então, hoje, qualquer pessoa pega um celular e grava, né? A sua empresa já está preparada para 2026, a sua empresa já está preparada para a reforma tributária, e a gente está tentando afastar um pouco esse terrorismo das empresas, do empresário. Porque o empresário, qual é o foco dele? O foco dele é estar na empresa dele, produzindo, gerando riqueza, resolvendo problemas da sua empresa, fazendo contato com o cliente, e ele não está muito focado. Claro que aqui a gente está tratando de uma mudança de paradigma, né? Então é obrigatório, quase que obrigatório, que todos os empresários eles estejam atentos a essas mudanças e revejam, né, todo o seu processo para encaixar também. Mas fato é que para o Simples, para o MEI e para o nanoempreendedor, que é essa figura nova, né, da reforma tributária, 2026 nada muda, tá, gente? Então isso é importante a gente deixar claro, a gente bater nessa tecla, que em relação ao custo tributário das empresas do Simples Nacional, para 2026, isso não vai ter alteração alguma. Então, aqui a gente traça uma linha do tempo, né? Quando que essas alterações elas vão começar a entrar em cena. 2026, então, reforço para as empresas do Simples Nacional, isso não vai ter nenhuma alteração em relação a custo tributário. Existe dispensa para o Simples também para informar as tags. As tags que a gente fala são as alíquotas de IBS e de CBS, que serão as alíquotas testes para 2026. O Simples ele não tem essa obrigação. Tá? Então, a nota fiscal da empresa, que é do Simples Nacional, ela não precisa incluir essa informação dentro do XML da nota. Tá? Em algum momento, isso vai aparecer no DANF também, porque a gente sempre fala em DANF e XML. XML é a visualização do sistema, né? A nota fiscal no seu layout criptografado, que é a informação que vai para o governo, e o DANF, o modelo físico, né? Aquela impressão que vai acompanhando a mercadoria. 2027, então, o início da transição da CBS, que é o PIS e COFINS, né? Então, a gente tem essa entrada gradual da vigência e da mudança, da migração do sistema atual para o sistema novo. Né? Então, aqui a gente pega parte do imposto que a gente apura hoje, PIS e COFINS, tira 10% desse imposto e joga esses 10% para o IBS, aliás, para a CBS e para o imposto seletivo. O imposto seletivo é aquele que vai depender do tipo de produto. Né? Via de regra, o imposto seletivo ele vai se aplicar
para bebidas gaseificadas, refrigerantes, né, açucaradas, produtos que causem dano ambiental, um eventual dano ambiental. Então, são para aqueles produtos específicos, né? Então, regra geral, aqueles produtos simples não estarão atingidos pelo IBS, pelo imposto seletivo. 2029, então, o início da transição do IBS, né? Aí, mesmo formato, tira um pedaço do imposto municipal e do imposto estadual, o formato que a gente apura hoje, e joga essa diferença para o IBS, né? E 2033, então, a vigência plena dos impostos, né? Então, nós migramos do formato atual e vamos para um formato do IVA dual, né? Imposto sobre Valor Agregado. Aqui a gente entra um pouquinho no mérito da reforma tributária, no principal objetivo dela, tá? Quais serão os impostos substituídos? Então, a gente tem uma substituição do PIS, tem substituição do COFINS, tem substituição do ICMS e também a substituição do ISSQN. Esses impostos são substituídos pelo IBS e pelo CBS, e aqui a grande sacada do governo, que vem muito para corrigir algumas questões que, pelo menos no entendimento simplório, seria a cobrança do imposto no destino, né? E aí aquele assunto que a gente falava aqui, vai ser o fim da guerra fiscal? As empresas que hoje estão estabelecidas no Rio Grande do Sul e que mudam para Santa Catarina, para o Espírito Santo, para Minas Gerais, que têm benefícios fiscais, vai valer a pena para elas ficarem lá nesses estados ou vale a pena elas continuarem aqui no Rio Grande do Sul, nesse exemplo, né? Porque, na prática, o imposto de uma empresa que está vendendo daqui para São Paulo, o imposto vai ser devido lá, assim como o contrário também. E muito isso se reflete na questão do fundo, né? Porque essa... ausência da arrecadação que os estados vão ter... o fundo ele vem para cobrir essa diferença, né? Essa ausência de arrecadação. O crédito amplo ele é outro cenário que ele vai se aplicar para aquelas empresas do Simples Nacional que optarem por recolher o imposto por fora. O que é o imposto por fora? A empresa do Simples Nacional ela recolhe o DAS, né? São todos empresários ou não? São contabilidade? Contabilidade também? Então, a gente está habituado a reconhecer a guia do DAS, né? Então, dentro do DAS, a gente tem todos os impostos, dentre eles PIS, COFINS, ICMS e ISS. O crédito amplo ele vai se aplicar para aquela empresa enquadrada no Simples Nacional que optar por recolher o IBS e a CBS por fora. Então, o que isso quer dizer? Ela vai ter essa apuração do crédito amplo na medida em que ela acredita imposto quando ela presta serviço, ou seja, quem está contratando ela ou comprando um produto, ela vai poder transferir esse crédito, e quando ela compra, da mesma forma, ela se acredita do imposto pago nessa operação. Esse é o conceito da amplitude do crédito. Eu me acredito de tudo, tudo é crédito e tudo é débito, né? Quando eu realizo alguma venda. Mas aí vem aquela questão dos colegas contadores. Qual é o nosso custo? Nosso custo é folha de pagamento, o maior custo. E esse maior custo para os escritórios de contabilidade, não especificamente não só do escritório de contabilidade, mas escritório de advocacia, escritório de arquitetura, a folha de pagamentos ela não vai gerar crédito de IBS e de CBS. Então, na prática, para a atividade de serviço, em princípio, vai haver um aumento expressivo da alíquota do tributária, né? Porque hoje, uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, que parte da alíquota de 6% dentro do Simples Nacional, anexo 3, ela vai atingir aí quase os 20%, 25% de tributação efetiva, considerando que ela não tem o que aproveitar de crédito na apuração, né?
Em relação à emissão da nota fiscal, a emissão correta da nota fiscal, né, a reforma tributária ela vai se fundamentar, o pilar dela vai ser um sistema de apuração desses créditos. Então, muito está se falando também no locador, né, na emissão da nota fiscal do locador. Não vai ser necessariamente uma nota fiscal, mas vai ser um documento fiscal que vai ser emitido. Que documento fiscal é esse? Ainda não temos nota técnica para regulamentar. Então, a gente tem diversas notas técnicas já que o próprio comitê gestor vem emitindo, mas especificamente nesses casos de locação, a gente ainda não tem nada de concreto. E aqui na prática, então, o que muda para o Simples Nacional? O Simples Nacional com integração, né, o regime continua. Para o Simples Nacional que não mudar o seu regime, que não fizer a apuração do IBS e da CBS por fora, ele continua tendo efetivamente a mesma carga tributária. Então, ele não vai ter nenhuma mudança de percentual do imposto que ele vai recolher. Mas, até que ponto ele vai conseguir permanecer nesse formato? Porque a empresa que está comprando dele, se ele está recolhendo dentro do Simples, ela vai se creditar de um percentualzinho de IBS e de CBS. Enquanto que ele, apurando por fora, a empresa se acredita dos 28%, 26,5%. Ainda não temos também a alíquota definida, né? A gente trabalha aqui nas nossas simulações com uma alíquota de 28%. Sendo bem pessimista, né? O pior dos cenários, o pior dos piores cenários, em tese, será os 28%. Crédito para compradores, né? As empresas poderão aproveitar os créditos das compras feitas de quem está no Simples, é isso que a gente comentou, respeitando o limite daquilo que a empresa está pagando. E aqui, esse termo ele é muito importante, o pagar, né? Porque eu só posso me creditar daquilo que efetivamente foi pago pelo meu fornecedor. Eu não posso me creditar daquela nota fiscal no valor cheio se o meu fornecedor ainda não pagou imposto sobre aquela venda que ele efetuou. Então, de novo, vai existir a promessa da Receita Federal que exista um sistema robusto que vai trazer todas essas informações de todas as aquisições, de todas as vendas, num sistema central, né, centralizado, onde nós, contadores, e também os empresários vão conseguir fazer o acompanhamento dessa apuração praticamente em tempo real, né? Fiscalização digital ampliada, de novo, a gente estava comentando, a Receita Federal cada vez mais fecha o cerco, né? Então, a gente teve uma legislação nova que trata do cadastro dos imóveis. A gente tem uma reforma tributária que vai fazer toda essa gestão da apuração no consumo, né, trazendo isso de forma, enfim, mudando esse paradigma que a gente tem hoje, né, o atual formato de apuração. E a revisão desses regimes especiais, né? Então, por exemplo, nós contadores, a gente não vai ter esse benefício de aproveitar os créditos da folha de pagamento. Em contrapartida, a gente tem uma redução da alíquota efetiva, né, para os contadores 30%. Para as empresas de atividade de ensino também vai ter uma redução. Então, haverá dentro da reforma alguns setores especiais com regimes especiais, né, assim como há também a cobrança do imposto seletivo para determinados produtos. Aqui, então, exemplos práticos, né, e aqui a gente começa a entrar um pouquinho no cálculo, né, no cálculo efetivo dos impostos, e aí a gente consegue visualizar um pouco esse aumento da carga tributária, e é um aumento que, em princípio, ele se reflete para todos os setores, para o comércio, para o serviço e para a indústria. Claro que vai depender do jogo de cintura do empresário muito, né? O empresário ele vai conseguir reduzir o valor do produto dele, né? A margem de lucro, talvez, para pagar um pouco menos de imposto. Enfim, aqui é o cenário efetivo, real, né? De como que vai funcionar essa migração. Aqui na projeção ficou um pouco pequeno, não sei se todos conseguem enxergar. A gente fez uma projeção, licença,
projetando aqui as três atividades principais, né? Então, o comércio, a indústria e o serviço pelo anexo 3. Então, para uma empresa de comércio, nós pegamos com uma média de faturamento lá de R$152 mil. Hoje, essa empresa pagaria dentro do Simples, ou ela paga efetivamente 9,52%. No modelo de 2033, ela vai continuar pagando exatamente os 9,52%, nada muda. A diferença é que ela tem que optar. Ou eu mantenho o meu regime tributário, a minha forma de apuração do imposto dentro do Simples Nacional sem transferir crédito, ou eu transfiro crédito, mas aí eu vou ter um aumento da carga tributária. E aqui a gente traça esse cenário do quanto ela transfere de crédito dentro do formato 100% Simples Nacional, R$ 6.656, enquanto que na apuração por fora, ela transfere de crédito para o cliente dela R$ 42 mil. Então, essa é a grande diferença na hora da empresa que está fazendo a aquisição daquele produto ou daquele serviço, fazer uma análise. Ela quer ou ela consegue assumir, porque aqui ela está abrindo mão de quase mais de R$ 30 mil. Tá? Ela abre mão desse crédito, ou os clientes dessa empresa. Então, vale a pena ou não? Né? Porque, às vezes, a empresa tem um produto específico que só ela consegue fazer, só ela tem a fórmula daquele produto, a Coca-Cola, né? Só ela tem a fórmula. Então, o adquirente ele fica amarrado a ela de alguma forma. Então, ela não consegue, vai ter que se valer dessa perda, né, do valor do crédito e continuar adquirindo desse mesmo fornecedor. Em relação à indústria, ali, então, o faturamento de 258 mil atualmente paga 11,95%. Dentro do formato, e aqui a gente consegue perceber essa diferença, né? No formato da reforma tributária lá em 2033, né? Isso é importante deixar claro, essa simulação aqui ela já está projetando lá em 2033. Ela sai de uma alíquota de 11,95% para 16,33% de impostos, considerando o Simples Nacional, e aí dentro do Simples Nacional eu excluo o IBS e CBS dessa guia, e passo a tributar esses impostos por fora na apuração de débito e crédito. Né? Então, aqui, de novo, trabalhando com uma alíquota de 28%, tá? 28% de venda sobre o valor do faturamento, venda, né? Ou serviço, e 28% de crédito, né, nas suas aquisições. E, claro, aqui a gente está trabalhando com um cenário de que ela está comprando de empresas que também estão fazendo essa apuração do imposto por fora. Porque se ela fizer alguma aquisição da empresa optante pelo Simples Nacional, ela vai ficar limitada a se creditar daquilo que o Simples efetivamente pagou. Tá? E aí a gente frisa de novo, pagar, né? Eu tenho o direito de me creditar de um valor de uma nota fiscal que eu fiz aquisição, mas eu só vou poder efetivamente aproveitar aquele crédito a partir do momento que o meu fornecedor pagar aquele imposto. Do contrário, ele vai ficar na minha contabilidade como um direito, mas eu não vou poder exercer esse direito enquanto o meu fornecedor não fizer o pagamento do imposto. E aqui o terceiro, e é o grande susto, né? É o caso do serviço. O serviço ele sai hoje para um faturamento médio de R$ 50 mil, anexo 3, de 11%, arredondando, para uma tributação de 29,18%. É um pulo. Isso aqui a gente apresenta para o empresário, ele se assusta. O que eu vou fazer lá em 2033, quando a gente já tiver essa reforma tributária 100% implantada? Enfim, a gente tem tempo, é uma mudança gradual, né? E a gente vai ter que se adaptar. Esse custo, alguém vai pagar esse custo, não vai sair do bolso do empresário. De novo, é o consumidor final, é o contratante, é o comprador que vai acabar pagando esse ônus. Né? Sobre o Simples Nacional, tem alguns pontos de atenção, algumas coisas que a gente, lendo a legislação, chama muita atenção.
é que, a partir de 2026, primeiro ponto, hoje a gente está acostumado a fazer a opção pelo Simples Nacional sempre no mês de janeiro. A empresa tem débito e eu preciso estar 100% regular, e aí eu preciso estar 100% regular não só na Receita Federal, eu preciso estar 100% regular em relação ao meu alvará, eu preciso estar 100% regular em relação ao imposto estadual. Hoje a gente tem um formato de optar pelo Simples no mês de janeiro. Tá? Eu posso fazer o agendamento no mês de dezembro, quando a Receita Federal abre, mas faríamos lá em janeiro com prazo até o final do mês para regularizar as pendências. A legislação ela vem e muda isso. Tá? Então, o Simples Nacional eu devo registrar minha intenção de ser Simples Nacional no ano seguinte até o último dia útil do mês de setembro. Tá? Então, essa regra ela muda para nós também, né? Para os nossos clientes enquadrados no Simples Nacional. As empresas enquadradas no Simples têm a possibilidade de optar pelo IBS e pelo CBS por fora. E aqui fica uma coisa muito... Eu achei interessante do ponto de vista do planejamento tributário das empresas. Nós teremos um enquadramento semestral no IBS e na CBS por fora. Então, a empresa tem até o mês de abril para dizer que ela quer, mesmo enquadrada no Simples Nacional, apurar o IBS e a CBS por fora. Aí ela fez aquela apuração até o mês de junho, primeiro semestre, encerrou. Ela viu que não vale a pena, que ela poderia estar apurando o Simples Nacional 100% dentro do DAS. Então, ela tem uma nova opção, um novo prazo, né, lá no mês de setembro. Aliás, vou só dar um passo para trás aqui. Abril, ela faz a opção para o segundo semestre. Em setembro, ela faz a opção para o primeiro semestre do ano seguinte. Tá? Então, ela tem essa opção. Não vai, é que nem o Simples hoje ele é amarrado. A empresa que faz a opção e ela, fiz bobagem, não deveria ter enquadrado no Simples. Ela não consegue sair. Ela sofre uma certa penalidade, ela tem que ficar o ano inteiro enquadrada no Simples Nacional, às vezes mesmo não valendo a pena, né? Mesmo tendo uma carga tributária maior. Aqui um grande detalhe. Dentro da reforma tributária, a empresa apura débito e crédito. Então, vamos pegar uma situação do IPI, por exemplo. Né? A empresa que tem aquisição, ela apura débito e crédito do IPI, indústria. Um período, um trimestre em que ela tenha crédito de IPI, ela pode compensar esse IPI com seus impostos, ou ela pode pedir restituição. No IBS e na CBS vai funcionar no mesmo formato. Se ela tiver uma apuração num determinado período, que aqui vai ser mensal e não trimestral, e ela apurou crédito, ela tem a opção, ela tem a possibilidade de compensar esse valor com seus impostos ou pedir restituição em moeda, assim como funciona no IPI. Tá? Então, para o Simples Nacional, se a empresa, por exemplo, estivesse vigente e ela recebeu restituição em algum mês do exercício de 2025, em 2026 ela não poderia sair do regime, ela continuaria apurando o IBS e CBS por fora, e ela só retorna à apuração de 100% dentro do Simples Nacional em 2027. Então, o parágrafo 5º do artigo 41, ele deixa isso muito claro. Né? Enfim, é uma regra que precisa ser observada. Não tem como fazer diferente. Se a empresa recebeu ressarcimento em algum período, durante o exercício, ela vai ficar com essa informação pendurada. Né? Só vai poder voltar para o regime no segundo ano subsequente. Em 2026, as empresas enquadradas no Simples não precisam atender nenhuma exigência, né, nenhuma obrigação em relação à reforma. Isso a gente está batendo bastante na tecla. Então, a nota fiscal de saída ela não tem obrigatoriedade de informar as tags dos percentuais. Mas, em relação às empresas de prestação de serviço, os sistemas das prefeituras eles já estão sendo atualizados. Então, um novo código, que é o código do serviço, a gente já tinha antes da nota fiscal. Mas agora a gente tem um novo código que precisa ser informado pelas empresas que fazem a prestação de serviços. Tá? Isso é no momento da emissão da nota fiscal. Quem utiliza o site para emitir as notas fiscais, o site da prefeitura, o próprio sistema já está sendo atualizado. Mas quem usa um sistema próprio, um sistema pago, um software pago para a emissão da nota fiscal,
o próprio programador, né, a própria empresa responsável, está providenciando essa atualização. Para as empresas que se mantiverem no Simples, não haverá aumento da carga tributária, de novo, não, a alíquota de Simples de hoje, as tabelas, né, propriamente dito, as tabelas do Simples Nacional hoje, em 2033, elas vão ser exatamente iguais. A única diferença é que dentro do DAS, como deixam de existir PIS, COFINS, ISS e o ICMS, dentro do DAS, aquela repartição de tributos ela vai ser ajustada considerando a nova modalidade tributária. Em relação ao MEI, a primeira pergunta é, o MEI existe ainda em 2026? O MEI permanece? Sim, a Lei 214 ela não revogou, tá, nenhum artigo que trata do MEI na Lei Complementar 123. Então, o MEI ele continua um regime plenamente válido. Tá? As regras do MEI continuam exatamente iguais. A gente vai entrar no cálculo do imposto do MEI, porque isso vai mudar, muda um pouquinho. Tá? Uma coisa que a gente chama atenção é o cruzamento automático ampliado. Né? A Receita Federal está fechando o cerco e ela está buscando meios de fazer esse cruzamento de informações com notas fiscais, com as bandeiras de cartão de crédito, com os bancos, com as informações que são enviadas do próprio Pix. Né? O Pix ele começou lá em 2018, 2019, e era uma farra, né? Ninguém observava e as coisas aconteciam. Dois anos depois, a fiscalização começou a fazer esses comparativos. Então, a fiscalização recebe a informação do próprio Cefaz, né? Porque o banco compartilha com o Estado passa para a Prefeitura, que a Prefeitura ela é o órgão mais próximo do contribuinte, que, em tese, é mais fácil de fazer a cobrança, de ser mais incisivo no momento de cobrar o contribuinte de um eventual faturamento que ele não incluiu na base de cálculo. Possível revisão de limites, né, tetos de faturamento pode ser ajustado. Isso aqui a gente tem projetos de lei para aumentar o faturamento do Simples, que a gente não vê andar. Né? Temos uma elevação do faturamento para o transportador, né, 231 mil é o limite dele anual, então ele tem um limite diferenciado até em função dos custos que ele tem na sua operação. Mas, para o Simples Nacional, a gente ainda continua com os R$ 81 mil sem reajuste. E aqui a atenção que a gente sempre chama, e isso não é só para o MEI, para o Simples também, mas o MEI em especial em função do limite de faturamento que ele tem, que é R$ 81 mil. Esse limite, ele é, dependendo da operação do MEI, ele é um limite extremamente baixo, né? E aí, em alguns casos, o MEI emite nota fiscal, tem movimentação financeira incompatível com o limite de faturamento, e ele pode estar vulnerável e receber esse desenquadramento, receber uma autuação da Receita Federal desenquadrando ele desse regime. Então, é uma coisa que a gente sempre pontua a atenção, e esse cuidado, pelo fato do MEI estar dispensado de escrituração contábil, é uma coisa que cabe a ele. Né? Infelizmente, não tem um terceiro, que é o caso das empresas do Simples Nacional, que tem um contador responsável, que faz esse acompanhamento mensal, e aqui não só do limite do faturamento, mas também do limite de compras, que a gente tem os percentuais ali, que a empresa não pode faturar mais do que 80%. Aliás, tem uma despesa maior do que 80% em relação ao seu faturamento. Então, se a empresa tem um contador, existe uma contabilidade regular, uma escrituração, tranquilo. É fácil do contador fazer esse acompanhamento. Mas agora, quando um MEI não tem um terceiro, não tem um contratado para fazer essa gestão da informação para ele, fica limitado, né, e fica vulnerável em certos momentos. E aqui a gente fez uma projeção, né, da evolução tributária do MEI de 2025 até 2033. E aqui nós projetamos já um salário mínimo considerando a projeção para 2026, né, que a gente tem uma LDO aí em votação, né, que a previsão é para 2026 um salário mínimo em torno de R$ 1.627.
Aqui ficou um pouco pequenininho na TV, mas para 2025, então, a gente tem uma alíquota, um valor efetivo que o MEI recolhe no DAS de R$ 81,90. 2026, R$ 87,00. Vou arredondar que eu não enxergo muito bem daqui. 2027, R$ 94,00. E esse aumento ele acontece aqui em função do acréscimo no salário mínimo, mas a partir de 2027 o MEI ele começa a recolher o IBS e CBS também. Ele não é um contribuinte do IBS e do CBS que vai transferir crédito, até porque o valor que ele vai recolher de imposto aqui ele é bem baixinho, é um valor simbólico, assim como é hoje o recolhimento do ISS e do ICMS. Até nós chegarmos aqui em 2033, onde nós não temos mais a figura do ICMS, nem do ISS, e o MEI passa a recolher, continua recolhendo 5% do INSS sobre o salário mínimo, né? E o recolhimento de R$ 2,00 de CBS e R$ 3,00 de IBS. Lembrando que hoje, para um MEI que tem atividade de prestação de serviços, ele recolhe 5% de ISS, aliás, R$ 5,00 de ISSQN e R$ 1,00 de ICMS para aquele MEI que tem atividade comercial. Então, se a empresa é prestadora de serviços e não tem uma atividade comercial no CNPJ, o MEI, ele recolhe só os R$ 5,00 de ISSQN. Mesma coisa ao contrário, né? Se ele só exerce atividade comercial, ele não paga, acaba não recolhendo os R$ 5,00 de ISSQN. Então, a gente tem aqui uma evolução natural da guia que o MEI recolhe em função do aumento do salário mínimo, e, na prática, aqui ele vai continuar recolhendo exatamente a mesma coisa que ele paga hoje, R$ 5,00. Né? Ele não vai ter nenhum acréscimo. Ele tem um recolhimento de R$ 3,00 da IBS que vem substituir, nada mais, né? Substituir o ISSQN e o ICMS. E R$ 2,00 que o MEI não contribuía antes para PIS e COFINS, ele passa a fazer uma contribuição de R$ 2,00 mensal. Então, para 2033, 137 seria o custo do MEI, né, o custo mensal, projetando um salário mínimo de R$ 2.643. E aqui nós entramos nessa figura nova, a figura do nano-empreendedor. Quando a gente acha que não existe coisa nova, né, nada a ser criado, vem a fiscalização, né, vem os nossos legisladores e criam essa figura do nanoempreendedor, que nada mais é que aquela pessoa física que exerce uma atividade que ela poderia exercer como MEI, mas que ela não quer essa formalidade, ela não quer ter um CNPJ, ela não quer abrir conta bancária, ela não quer entregar declaração. Então, essa figura do nanoempreendedor é para aquela pessoa que fatura até R$ 40.500. O nanoempreendedor ele tem um limite de faturamento que é regulado pelo MEI. Então, o MEI ele fatura 81, o limite do nanoempreendedor é 40.500. Então, na medida em que houver alteração na legislação que aumente, ou que eleve o limite de faturamento do MEI, automaticamente o nanoempreendedor também vai ser indiretamente beneficiado, porque uma coisa está ligada com a outra. Até a semana passada a gente não entendia como é que ia funcionar essa operação do nanoempreendedor, como que ele faria o registro das suas informações. Então veio a Receita Federal e o Comitê Gestor se manifestaram, né, dia 3 de dezembro eles publicaram um comunicado, que o nanoempreendedor, embora seja uma pessoa física, ele estará obrigado a fazer o registro do CNPJ. Então vai ter uma inscrição específica para ele vai ser dispensado, em princípio, da emissão de documento fiscal, mas ele vai ter que fazer o registro no CNPJ até para que toda a operação dele, recolhimentos e, enfim, a operação em si fique registrada, tá? Ela vai ser automática, assim como o da MEI para o Simples? Mais ou menos isso. Nós não temos ainda na prática uma regulamentação que nos permita afirmar,
Mas se a gente fizer uma analogia de como funciona hoje, o MEI que extrapola os R$81 mil, claro que aí a gente tem aquela questão do início, se é início de atividades ou não. Se for início de atividades, ele retroage se ele superar os 20% de faturamento. Do contrário, ele está desenquadrado a partir do ano seguinte, né? Fazendo uma analogia, seria o mesmo formato, né? Sai da condição de nanoempreendedor e passa a ser MEI. Mas, em princípio, não vai valer a pena. A gente vai entrar nesse mérito aí fazendo um comparativo entre os dois. Porque, a partir do momento que eu crio... Tá, o nanoempreendedor, a figura dele é para ser uma coisa simplificada. Mas, a partir do momento que vem a Receita Federal e diz, não, esse cara vai ter que ter um CNPJ também, já começa a burocracia. Então, até que ponto vale a pena se a burocracia, em princípio, é a mesma, né? O nanoempreendedor, então, de novo, ele é obrigado à emissão do documento fiscal porque, em função daquele sistema que a gente vem reforçando, né? Vai existir um sistema com todos esses registros e o nanoempreendedor, embora seja um registro simplificado, ele também vai estar obrigado à emissão do documento fiscal, tá? A opção pelo regime, ele pode adotar, isso é importante, ele pode fazer a adoção do regime da IBS, do IBS e da CBS, desde que ele faça aquele comunicado dentro do sistema, tá? E aqui nós fizemos um comparativo, né? Vale a pena o nanoempreendedor ser nanoempreendedor e não MEI? Porque o grande ponto aqui, quando a gente pensa nessa analogia, é o nanoempreendedor ele não é contribuinte do IBS e da CBS, mas ele é contribuinte do INSS e ele é contribuinte do Imposto de Renda da Pessoa Física. Vale a pena ele estar dispensado do IBS e da CBS, mas ficar sujeito a todos esses outros impostos? Então, se a gente fizer um comparativo aqui para 2026, o custo mensal do nanoempreendedor para um faturamento médio de R$ 3.300 seria de R$ 178,97, enquanto que se ele fosse formalizado como MEI, o custo dele seria R$ 87,35. Então, se a gente for fazer esse comparativo do custo, o nanoempreendedor ele acaba não fazendo sentido, porque eu preciso registrar, eu preciso recolher INSS, primeiro ponto, né? Porque a partir do momento que eu exerço a atividade e que eu recebo valores em função dessa operação, eu sou um contribuinte obrigatório. Como que eu vou contribuir para o INSS? O modelo simplificado é o modelo mais barato. Pego o salário mínimo, recolho 11%, cumpri com a minha obrigação em relação ao INSS. Já em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Física, o MEI, aliás, o MEI não, o nanoempreendedor ele vai estar dentro daquele limite dos R$ 5.000, né? Então, a gente também tem uma nova legislação aí isentando quem ganha até 5 mil, e o nanoempreendedor ele vem e vai se beneficiar dessa isenção também, né? Para 2033, considerando o mesmo limite de faturamento, e a gente espera que para o MEI até 2033 esse limite seja bastante superado, né? Porque ele já tá bem defasado. Para 2033, então, o mesmo custo, aliás, o mesmo rendimento, projetando um salário mínimo de R$ 2.643, o custo dele seria R$ 290, enquanto que para o MEI seria de R$ 137,15. Então, se a gente for fazer essa analogia, definitivamente o nanoempreendedor não seria a melhor opção, né, para esse contribuinte. Além disso, o nanoempreendedor, aqui eu acho que não vai aparecer tudo. Aqui ele tinha alguns textos abaixo fazendo um comparativo dos benefícios do nanoempreendedor e os benefícios do MEI, tá? Mas, enfim, falamos sobre eles. O MEI, hoje, a gente tem uma linha de crédito especial para o MEI, né? Então, se a gente procurar os bancos, o MEI ele é uma empresa, vamos dizer assim, né? Fazendo um comparativo, entrega a declaração, emite nota fiscal, então ele tem uma série de benefícios dentro dessas linhas de créditos especiais. Além disso, o MEI ele é um segurado do INSS.
se for uma mulher, por exemplo, e ficar grávida, ela tem todo o direito de receber o auxílio maternidade, por exemplo. O MEI, que se acidentar, ele também recebe o auxílio doença. Então, ele está garantido em relação aos benefícios da Previdência. O nanoempreendedor, ele precisa fazer um segundo registro, ele precisa fazer um segundo recolhimento para que esse benefício da Previdência, para que ele possa usufruir desses benefícios da Previdência. Então, mais um detalhe que acaba afastando a possibilidade não, acaba dificultando ou não sendo tão vantajosa o nanoempreendedor quando a gente compara com a figura do MEI. Tá? E para 2026, então, né, o grande detalhe é revisar o regime tributário. Para o Simples Nacional não muda nada, mas indiretamente a tendência é que o próprio mercado force que aquelas empresas do Simples Nacional façam a sua apuração por fora. Tá? A partir do momento em que aquela empresa não vai transferir a integralidade dos créditos para quem está fazendo as aquisições, ela fica restrita, o mercado acaba ficando restrito. E aqui a gente está tratando daquelas comercializações que é o B2B, né? A empresa que compra, aliás, a empresa que vende para uma empresa que vai ter uma próxima etapa. Porque para quem está vendendo para o consumidor final, não faz diferença eu ser simples ou eu apurar o IBS e CBS por fora. Né? Porque o consumidor final, eu comprando uma bicicleta, por exemplo, não faz diferença se eu vou me creditar ou não. O que me importa é o valor que eu vou pagar por aquela bicicleta. Mas uma empresa que vai ter uma etapa posterior, sim, ela precisa ter essa apuração do débito e crédito para valer a pena, né? Para ela conseguir recuperar esse valor que ela está fazendo de aquisição. Revisar precificação e margens, né? O aumento da carga tributária, ela impacta diretamente o valor dos produtos e, consequentemente, a minha margem de lucro. Né? Então, a gente vai ter que, os empresários, eles também vão precisar trabalhar dentro das suas margens. Melhorar a emissão das notas fiscais, isso aqui é uma consequência quase que obrigatória, ou um fato quase que obrigatório, porque o sistema está sendo adaptado para novas codificações, para novas informações, e a empresa que não estiver com um sistema atualizado, ela sequer vai conseguir transmitir a nota fiscal. Então, vamos pegar um exemplo de uma empresa que não é Simples Nacional para 2026. Existe uma previsão para que a empresa recolha as alíquotas teste, 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. A condição para ela não recolher esses impostos é ela cumprir com as obrigações acessórias. Dentre as obrigações acessórias está a informação das tags do IBS e da CBS dentro da nota fiscal. Então, mesmo que a Receita Federal venha e diga, olha, vocês em janeiro, pelo menos em janeiro, vocês estão dispensados de informar esses percentuais dentro da nota fiscal, tudo bem. O sistema não vai validar, não vai fazer a validação no momento do envio dessa nota para o Cefaz. Mas eu não estou cumprindo com uma das obrigações acessórias impostas pela legislação. Então, isso pode acarretar uma futura sanção por parte do fisco. Controlar créditos e benefícios, né? Benefícios esses que a gente ainda não tem mapeado, a gente não sabe como que vai funcionar, depende de regulamentação não só do comitê gestor, mas também como dos próprios estados, para nos dizerem como que vai funcionar os benefícios que existem hoje, se perpetuam, mudam, serão revogados, não acontece mais, como que vai funcionar isso para 2026, 2027, quando inicia de fato essa migração. Manter contabilidade atualizada, né? A gente bate nessa importância de que as empresas tenham uma contabilidade regular, de que as empresas compartilhem com seus contadores os documentos, e aqui documento não é só entrada, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, nota fiscal de serviço, também são extratos, também são movimentações, aplicações. Então, a importância da empresa ter uma contabilidade atualizada, porque vai existir um sistema, né, do próprio fisco que vai nos apresentar a apuração do meu débito e a apuração do meu crédito. Essa apuração ela está correta?
Porque em algum momento eu posso ter um fornecedor de má fé que emite um documento fiscal que não existe, né, um documento inidôneo, e eu só vou tomar conhecimento dessa informação quando eu for fazer o registro dessa informação na contabilidade. Então, a importância da contabilidade ela passa por todos esses cenários, né, para que aquela informação que o fisco me apresenta, eu consiga fazer um comparativo e eu consiga dizer isso de fato aconteceu ou isso de fato não aconteceu, né, não é a expressão da verdade. E aqui um pouquinho da Campal, né? A Campal ela é um escritório com sede em Novo Hamburgo, 37 anos já de existência, né? Com amplo conhecimento de consultoria especializada, planejamento tributário, acompanhamento contábil, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso escritório depois, o material fica à disposição ali do Vinícius e ele pode compartilhar com todos. Tá? Fica aberto para perguntas, para dúvidas, contribuição, né? Porque a gente tem outros colegas aqui também que em algum momento podem contribuir, seja com dúvidas ou seja com comentários também. Bom, está aberto para questionamentos. Caso alguém queira fazer algum questionamento, então, para o nosso palestrante, ele fica à disposição. Não sei se temos algum presencial. Online. Não? Então tá, gente. Nenhuma dúvida? Conseguiram esclarecer tudo? Ah! A gente é de uma cidade pequena, que é de Montenegro. Os nossos clientes eles não estão nem falando em reforma. Há 2 ou 3 me comentaram alguma coisa, eu tentei explicar, não, isso não é agora, em 27 a gente conversa. O pessoal ele não quer, como tu falou, ele quer vender, ele quer trabalhar, mas ele não quer saber como que vai funcionar essa questão da reforma. Se a gente vai ter que resolver. E, nesse momento, eu vejo que nós não temos como definir um regime para o cliente. A gente tem que sentar com ele, né? Ou, de repente, até com um advogado, que uma empresa maior tem uma consultoria, e definir isso junto. Não vai dar mais para a gente trabalhar e escolher como a gente fazia há um tempo atrás. Melhor ser CIS, melhor não ser geral. Hoje não vai dar mais para fazer isso dessa forma, a gente assumindo esse risco, né? Exatamente. E ainda em relação a isso, a gente começa com 2 regimes, né? A gente já tem um plus aqui, vamos dizer assim. Porque hoje então, dentro da reforma tributária, a empresa pode ser simples, 100% simples, ou simples e mais IBS CBS. Mas aí o ponto que tu toca das empresas do Simples, como é que é teu nome? Márcia. O ponto que tu toca das empresas do Simples, aí entra em cena essas ações que a FEComércio, que os sindicatos vêm fazendo, né? De dar publicidade para essa mudança e convencer o empresário de que é importante. Tudo bem, 2026 não muda, mas tu vai ser impactado indiretamente. Tu precisa estar acompanhando essas mudanças e tu precisa, em algum momento, estar implantando essas mudanças dentro do teu sistema. Aí é a nossa função de contador, né? Ligar para o cliente e convencer ele. Não, mas a gente é bom nisso. Não, o contador é bom. Exatamente. O contador tem esse dom. Bom, vou fazer um questionamento, na verdade, Felipe. É a questão do split. Split payment, então, que é essa figura nova que a reforma vai trazer. Como é que vocês já estão enxergando o impacto para esses setores, do Simples, dos MEIs e nanoempreendedor? Porque, na verdade, a maioria dessas empresas ela se enquadraria no simplificado, que é aquele que vai ser ainda averiguado uma alíquota, né, pela Receita, só que isso tem um impacto direto no fluxo de caixa da maioria das empresas, né? Já vai ter para aquelas que têm altos rendimentos mensais, porque toda a operação, na verdade, ali a operação financeira digital, seja ela cartão de crédito ou Pix,
ela já vai ter automaticamente o split. O simplificado é aquele que vai ter ainda a previsão de uma alíquota que vai ser determinada ainda, porém, no final do cálculo das empresas é que vai ser averiguado o valor real do tributo a ser computado para a Receita. E isso impacta diretamente o fluxo. Então, gostaria de uma visão tua, de que forma tu enxerga isso, principalmente para essas empresas aqui que se enquadram nesse sistema. Né? Essa questão do fluxo de caixa, ela é uma situação bem delicada. O split payment, não sei se todos já escutaram essa palavra, mas nada mais é do que uma cobrança antecipada do imposto. Né? Então, por exemplo, uma empresa que faz uma aquisição de uma venda de R$100, ela não vai receber os R$100. Parte desse valor já vai ficar retido dentro do próprio sistema e já vai ser repassado para o governo. A gente está usando o termo de uma retenção compulsória, né? Porque o contribuinte não tem a possibilidade de dizer não, eu não quero. Já está dentro do sistema. E o split payment ele trabalha diretamente com a operação os pagamentos realizados via digital, via cartão de crédito, via Pix, via cartão de débito. Então, certamente, isso vai impactar diretamente o fluxo de caixa das empresas, a partir do momento em que hoje eu trabalho 30, 45 dias com o valor do imposto, né, porque o cliente faz o pagamento para mim, e a partir do momento em que eu sofro essa retenção e eu deixo de ter esse imposto para trabalhar, isso, óbvio, vai reduzir o meu fluxo de caixa. E aí, entrando na questão dos pagamentos também, aproveitando o gancho do Vinícius, além do split payment, hoje é muito habitual as empresas fazerem pagamento por boleto. Tá? Existe uma previsão para que, quando a empresa for efetuar o pagamento no boleto, eu, como adquirente, tenha a possibilidade de reter também o valor do imposto. Então, isso não fica restrito só no campo dos pagamentos digitais. Isso também tem a possibilidade, tem a previsão, não a possibilidade, de que aconteça também no campo do boleto. E aí vem aquele questionamento. A partir do momento em que eu só posso me creditar do imposto, quando o meu fornecedor fizer, de fato, o pagamento, é óbvio que eu vou preferir pegar aquele boleto, já reter o valor do imposto e já fazer o pagamento. Então, é mais seguro para mim. Né? E aí, claro, as outras formas de pagamento, elas seguem o mesmo, mas o que impacta diretamente o fluxo de caixa, certamente, é o split payment, que começa, né, já lá em 2020, a previsão 2027, ele já começa a valer para todo mundo. Né? Vou passar o questionamento do Leonardo ali, então, porque o outro é referente à disponibilização do material. Esse a gente vai disponibilizar depois, é só nos solicitarem que vai estar à disposição de todos. Então, para que estudante é um assunto confuso, confesso. Acredito precise de mais eventos como este no decorrer da transição para a atualização da dinâmica da reforma. Bom, certamente, Leonardo, vai ocorrer mais eventos. A FEComércio vem realizando já uma série de eventos semelhantes a este e convido já antecipadamente o Leonardo a participar dos próximos que ocorrerão. Não há um questionamento propriamente dito aqui. O que nós temos, aproveitando então, Felipe, a questão dos pagamentos, também há a previsão já foi questionado disso, por isso que até foi atrás da informação. Pagamentos via cheque. Há uma previsão que as instituições financeiras, quando forem fazer a compensação dos cheques, né, que apesar que é uma coisa basicamente bem extinta hoje em dia, mas ainda é um meio de pagamento que existe. As instituições elas já vão fazer a retenção também do percentual do imposto. Né? Não sei se isso vai proceder desta forma ou não. Outro viés que também surgiu foi a volta do dinheiro físico. Numa era em que a gente fala só de pagamentos digitais, principalmente o Pix, que é um dos maiores inventos financeiros que já existiram no mundo, inclusive a pessoa que criou ele dentro do Banco Central agora está se transferindo para a Europa, se eu não me engano, para criar o Pix europeu. Dinheiro físico.
já há previsão do Banco Central, eu vi essa matéria ontem, inclusive, que o Banco Central vai começar a reter as moedas físicas já. Não foi algo amplamente divulgado, né, mas o dinheiro, circulação de moeda física, provavelmente é uma previsão aí ao longo dos próximos 15 anos, não se falar mais disso no nosso país. Então, Felipe, muito obrigado pela tua palestra, foi muito esclarecedora. O material vai estar todo disponível para vocês, é só nos solicitarem, que a gente vai disponibilizar esse material. Nós teremos agora a apresentação de um colega, que ele vai fazer a apresentação para todos vocês a respeito do Observatório do Comércio, que foi algo criado pela FEComércio há 2 semanas atrás. Ele é logo na entrada aqui, eu não sei se vocês vieram de lá ou de lá, mas é aqui na entrada. O colega vai estar aguardando vocês lá. Ficamos à disposição, então, como federação, para qualquer esclarecimento que se faça necessário, e convidamos todos a participar dos próximos eventos, das próximas oficinas que serão realizadas. Muito obrigado.